pessoal, vamos aqui dar continuidade à elaboração do nosso manual do usuário em vídeo do Gmax. Vamos agora acessar aqui o nosso Gmax. Vamos agora explicar para vocês mais uma das telas acessórias do cadastramento de produtos. Hoje nós vamos ver aqui o cadastro e as configurações do ICMS. Bem, nesse caso aqui nós não vamos incluir uma nova tributação, já que boa parte das tributações que são exigidas nós já temos aqui. As que a gente não tiver, é mais recomendável que a gente até altere uma que nós não iremos usar do que propriamente cadastrar uma nova tributação de ICMS. Bem, essa tributação de ICMS, vamos aqui entrar aqui na primeira opção. Essa tributação de ICMS tem como objetivo passar as pré-configurações que farão com que o nosso BRPDV funcione corretamente. Então essa é uma tela também de importância crucial na configuração inicial do sistema, e por isso a gente vai explicar aí como é que funciona cada um desses campos. Bem, inicialmente a gente tem aqui o campo de CFOP. Você vai digitar aqui o CFOP principal que a empresa mais irá utilizar no caso dessa tributação. Nós estamos aqui em uma tributação que é venda de mercadorias adquirida de terceiros, tributada a 18%. Então, se adquirida de terceiros, basicamente o CFOP será o 502, ou seja, é uma mercadoria, é um CFOP de comercialização de produtos. Então, a legislação manda a gente usar aqui nesse caso o 502. Depois teremos um vídeo explicando sobre os principais CFOPs utilizados aí no nosso dia a dia. Bem, depois temos o campo CSTB. O CSTB, para quem já assistiu o vídeo do grupo, é aquele CST do ICMS. Cada um CST daqueles existe uma codificação. Então, nesse caso aqui, ele está configurado com o CSTB 41, o que já está equivocado, porque se a mercadoria é tributada, aqui o CSTB 41 está dizendo que esse código aqui é de mercadoria não tributada. Então o correto aqui seria 00, que é tributada integralmente. A alíquota de ICMS, nesse caso vamos preencher com a alíquota de 18%. Redução de base de cálculo, ou seja, se o CST é de tributação integral, a 00, vocês podem conferir isso lá na tela de cadastro de grupo. Tributado integralmente, não existe redução de base de cálculo, então aqui vamos botar 0. O CSTB que será utilizado no SF é a mesma coisa do CSTB daqui, e isso não pode ser diferente. Então o CSTB também aqui do SF vai ser 00, aqui está correto. Alíquota ICMS no SF 18%, que é a alíquota que nós estamos cadastrando. Aqui o tipo de tributação, eu vou informar se é uma situação tributada, isento, substituído ou não tributado. Veja que são situações diferentes, conforme expliquei no vídeo anterior. O tributado é aquele que existe uma tributação, existe uma alíquota. O isento é a operação que realmente está prevista a isenção pela própria legislação. Substituído é quando um imposto desse produto foi pago anteriormente, na etapa anterior, pela própria empresa que fez a antecipação própria, pelo fornecedor da empresa ou pelo fornecedor do fornecedor da empresa, não importa. O que importa é que esse imposto já foi pago anteriormente, e quando você vender, você vai informar que esse imposto, o ICMS, no caso que é o que estamos configurando aqui, já foi substituído, já foi pago anteriormente. Isso vai dar a informação para o totalizador lá do SF aparecer corretamente, ou seja, o totalizador da maioria dos SF para o caso de imposto substituído é o FF. Então, e temos o não tributado. Não tributado é quando uma operação está prevista que ela não sofre tributação. Então,
nesse caso aqui a gente vai escolher, porque eu só estou dizendo que é 18%, então é porque a operação é tributada. Se eu colocar 18% e marcar isento, o SF vai dar erro, porque se eu estou dizendo que tem alíquota, eu não posso dizer que é isento. Se eu estou dizendo que é substituído, eu também não posso ter uma alíquota, já que o produto não já foi pago anteriormente. Então eu tenho que botar alíquota 0. Se eu estou dizendo que é não tributado, eu também não posso ter uma alíquota maior que 0. Então, o tributado é para o caso de alíquotas positivas, ou seja, maior que 0. Nós temos aqui o campo totalizador parcial. Isso aqui vai depender, aí você tem que ver qual é a configuração lá do seu SF. Você tira uma leitura X e vai verificar se o seu SF tem a alíquota de 18% cadastrada e qual é a posição que ela está. Isso aqui vai sair lá na sua leitura X. Se você entrar no nosso BRPDV, emitir uma leitura X, lá vai ter a posição que está essa alíquota de 18%. Vai estar no totalizador, mais ou menos como está isso aqui. Posição, esse 01 aqui significa posição, se ela é a primeira alíquota do SF. O T significa que é tributado. E o 1800 é a alíquota sem a casa decimal. Então, normalmente esse é o padrão que segue a maioria dos SF, mas pode ser que seja diferente. Alguns SF têm isso aqui como sem o 0, por exemplo. Então, aí você tem que tirar uma leitura X do SF e verificar qual é o totalizador que está cadastrado, a alíquota que a gente está acabando de cadastrar aqui, o 18%. Então, isso vai variar em função do seu SF. É só você pegar a posição correta e informar aqui de maneira milimetricamente igual. CFOP no SF é o mesmo CFOP daqui, não pode ser diferente. O CFOP para outras federações, esse FX significa para outras federações. Quando eu vender esse produto, o produto que receber essa tributação de 18% lá no meu cadastro, qual é o CFOP que eu vou usar para dentro do estado? 502. Qual é o que vai para fora do estado? 602. No caso de uma compra, esse produto vai receber qual CFOP? O 102. Ele vai entrar como 102 se for compra na própria UF. Se for compra fora em outra unidade da federação, recebe o 202. Ou seja, isso aqui é uma parametrização para trazer lá o CFOP mais ou menos traduzido de forma correta. Não significa que em todas as situações você vai usar esse CFOP, mas o sistema, em qualquer emissão de nota, no processo de emissão simplificada, ele vai utilizar o CFOP que está aqui. Se eu vinculo o meu produto a essa tributação de 18%, quando eu escolher esse produto lá, o sistema já vai identificar, bem, esse cliente é de dentro do estado, pertence à mesma unidade da federação do emitente. Se sim, vai aparecer aqui o 502. Se for de outra unidade da federação, irá aparecer o 602 no seu lugar. Você pode analisar e ver se de repente for uma operação de devolução de remessa, aí você tem que digitar o CFOP correto, porque o sistema vai sempre trazer no modelo de cálculo simplificado o CFOP que estiver cadastrado aqui. Bem, CST de compra, aquilo que eu falei, isso aqui no nosso RP tem essa informação, mas é aquilo que eu disse, não existe para o caso do ICMS, não existe um CST para compra. Então, até o colega que desenvolveu essa parte do sistema aqui, ele na verdade cometeu um equívoco que é comum aí à maioria dos RPs. Então, não existe aqui o CST de compra. E essa informação está aqui, não está sendo utilizada para o sistema. Ela simplesmente você, no nosso caso aqui do cadastro, ela está repetindo o mesmo CST da venda, o que não é correto. SFCMS-ST é o campo onde você vai informar uma alíquota sem os decimais, a alíquota inteira. Então sempre vai ser a mesma alíquota daqui, sem a casa decimal. Se for não tributado, aí a gente vai ver essa situação. A gente vai ter aqui as letras que correspondem à alíquota lá do SF. Aproveita crédito de ICMS, aqui está um N, ou seja,
Se essa mercadoria a compra aproveita o crédito ICMS, aqui está N, não aproveita. Então, quando você compra, significa que essa mercadoria não é aproveitada de crédito. É uma informação que também está lá no CFOP, no nosso sistema aqui. Tem lá as configurações do CFOP e tem a pergunta se permite ou não crédito do ICMS na compra. Então, essa informação aqui também não está sendo utilizada no sistema. Isso foi colocado a princípio, porém não está sendo utilizado aí dentro das nossas rotinas. Então, não faz nenhuma diferença você informar ou não isso aqui. Bem, fiz aqui as configurações, posso salvar aqui essas alterações que eu acabei de fazer. O sistema irá assumir. Vamos pegar aqui uma outra situação, que aqui esse cadastro aqui, que é de, vamos abrir aqui, alterar. Sempre que eu quiser alterar qualquer informação aqui, eu clico em alterar. Se eu quiser apenas visualizar, eu dou 2 cliques, o sistema entra em modo de consulta. Tudo que eu fizer aqui, você veja que o botão salvar está desabilitado. Então, se eu quiser apenas ver as informações que estão nesse cadastro, porque ela no grid não dá para a gente ver com muita clareza, porque ficam todos, algumas coisas ficam lá atrás, escondidas aqui, você teria que navegar aqui no grid para poder conseguir enxergar. Então, para você visualizar de forma mais tranquila, você pode simplesmente dar 2 cliques e você entra aqui em modo de consulta, tanto que o botão salvar fica inativo. Eu vou cancelar aqui porque eu quero, na verdade, entrar em alteração. Vamos entrar em alteração. Vamos conferir aqui esse cadastro dessa alíquota. Então, primeiro, o que é que tem aqui na descrição? Venda de mercadoria de terceiros isenta. Ou seja, venda de mercadoria isenta. Então, venda de mercadoria isenta, o CFOP aqui está 5.405, mas o correto seria também o 5.102. Porque o 5.405 você está informando que a mercadoria em operações com mercadorias que já foram tributadas, substituídas anteriormente. Então, o CFOP correto, o 5.102, ele serve tanto para operações tributadas quanto não tributadas. Já o 5.405 se refere exclusivamente a operações na qual o imposto já foi pago anteriormente por substituição tributária. Então, veja que ali também estava configurado de maneira inadequada. Operação isenta, no nosso CST de ICMS, a operação isenta é, se eu não me engano, o código 40. Vamos até aproveitar o ensejo aqui, vamos acessar aqui o nosso atual pai dos burros, que é o Google. Tudo que a gente tem dúvida hoje, a gente simplesmente entra no Google aqui e digita. Vamos colocar aqui tabela CST ICMS. Vamos dar um enter. Vamos ver quem é que pode ser. Então, na hora da gente pesquisar aqui, vão aparecer vários sites. E vamos procurar um site que seja mais ou menos confiável. Porque alguns sites que a gente aparece na busca aqui nem sempre são sites confiáveis. Esse aqui, vamos abrir esse aqui, que é o Portal Tributário. É um site que eu sempre acesso, que é um informativo tributário. Então, é um site de responsabilidade. Então, vejam aqui nós temos o tabela de CST e ICMS. Veja que são pouquíssimos códigos, é até fácil você memorizar. Então, o 00, como eu disse, tributado integralmente. O 10 é tributado com cobrança de substituição tributária. O que eu quero saber é o isento. Isento aqui, está mostrando aqui, ó, é o 40. Então, vamos voltar aqui à nossa tela. Se eu estou cadastrando uma operação que eu estou dizendo aqui que é isenta, então CST é 40, como eu já tinha colocado aqui. A alíquota de ICMS, se é isenta, não tem. Redução de base de cálculo, indiferente. CSTB e ICMS, 40. A alíquota SF, 0. E tipo de tributação, se eu estou dizendo que é isento, tenho que escolher, obviamente, isento. Aqui já está correto. Totalizador parcial. Isso vai depender, como eu já disse, do seu SF. Aqui, nesse caso, o SF lá está dizendo que está na posição II. Ou seja, operação isenta. CFOP no SF está 502, CFOP para fora do estado 602, que está correto. E CFOP de outra UF também está errado, que seria o 1102
normal. Normalmente 502 você é o paralelo do o 502 é o CFOP de saída e o 102 é de entrada. Então a regra do CFOP, tudo que começa com 5, 6 ou 7 é uma saída. O que começa com 1, 2 ou 3 é uma entrada. O que começa com 5 é uma operação dentro do próprio estado, uma saída dentro do próprio estado, e o que começa com 1 é uma entrada dentro do próprio estado. Se é fora do estado, o CFOP obviamente começa com 6, normalmente só muda o primeiro dígito, o terminal. De maneira geral é o mesmo, ou seja, em vez de, se for fora do estado aqui, em vez de 5 começa com 6 e o terminal, os outros 3 dígitos são os mesmos. Mas isso não é uma regra 100%, porque existem alguns casos, pelo menos no caso da substituição tributária, que não existe esse paralelo aqui. Não sei se foi o fisco se perdeu aí em alguma codificação, mas na verdade nem sempre as operações que existem para dentro do estado vai existir para fora. Então é uma regra que ela é 95% fiel, porém existe 5% da exceção. Então aquele velho ditado que toda regra existe uma exceção, esse é o caso aqui. Bem, então o CFOP de compra aqui está para dentro do estado, na própria UF está 102. O CFOP de compra fora do estado também está errado, seria o 202. O CST de compra, eu estou dizendo que é mercadoria isenta, e CST de compra, como eu disse para vocês, não existe CST de compra. Mas se a gente quer colocar, vamos colocar o mesmo da saída. Então, vamos colocar 40 também. O SF, CMS, ST é a própria alíquota, ou seja, a alíquota aqui é o que? II. A alíquota II significa isento. É o totalizador parcial. Ou, em alguns SF, vai estar simplesmente I. Então, você também tem que ver quando o nosso BRPDV ele se comunica a primeira vez com a impressora, ele vai captar quais são as alíquotas. E na hora que você vai exportar, se lá no SF tiver, por exemplo, II, no SF seu lá, ele identificar que essa alíquota de isento está na posição II e você mandar I, o sistema vai dizer que a alíquota não é cadastrada. Então você vem, verifica lá qual é a alíquota, entendeu? Isso a gente teria que ver no treinamento do BRPDV, como é que você verifica se essa alíquota está aqui. E aí você corrige aqui. Então essa posição aqui, ela pode variar conforme o SF que a empresa está utilizando. Isso é no lacre da impressora, são alíquotas que só se pode mexer no momento que você faz o lacre. Se houver uma nova alíquota, você pode acrescentar, se surgir uma nova alíquota, mas para isso você precisa mandar o seu SF para a empresa que faz intervenção, o assistência técnica credenciada ou interventor credenciado pelo fisco. Então, as empresas não têm acesso ao cadastramento de novos alíquotas no SF. E uma vez cadastrada uma alíquota, jamais você poderá tirar ela de lá. Ou seja, você simplesmente acrescenta, não retira uma alíquota pré-existente, já que normalmente essas alíquotas vão receber valores, e se você permitisse, o fisco permitisse que fosse modificado, você poderia ter uma alíquota de repente que acumulou um volume de vendas, você tirar de tributada para não tributada, e aí perderia aquele histórico de informações. Então, as alíquotas, uma vez cadastradas no SF, ela não pode mais ser retirada. Bem, então, no caso de operação isenta, a gente está aqui. Esse aproveitamento de crédito, como eu falei, não está sendo utilizado no sistema, então você não precisa se preocupar se sim ou não. Então vamos salvar aqui mais uma operação. Temos aqui outra situação que a gente não falou ainda. Vamos entrar aqui nesse que é, se eu não me engano, operação substituída. Veja, o CFOP que nós vamos usar. Então, o CFOP de substituição, nós temos três situações. Nós temos o 5401, que é quando o produto é venda de produto com cobrança de substituição tributária, com produtos fabricados pela própria empresa. Então, nesse caso aqui, eu estou aqui com a descrição até equivocada. Venda de mercadoria adquirida de terceiro. Vamos botar com ICMS pago anteriormente
por substituição tributária. Bem, eu estou dizendo que foi pago anteriormente por substituição tributária. Então, nesse caso, a legislação, vocês podem pesquisar, o CFOP indicado é o 5405, se for para venda fora do estado. O CSTB para mercadoria substituída, anteriormente, vamos voltar aqui no nosso no site aqui, vamos olhar o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, quando o ICMS já foi pago, eu estou vendendo sem cobrar nenhum imposto, porque estou dizendo que já foi pago anteriormente. Aí o CST correto é o 60. Então vamos aqui trocar para 60. A alíquota de ICMS não existe, porque já foi cobrada. A redução de base de cálculo também não se aplica. CST-BSF também não existe. A alíquota ICMS-SF pode-se botar zero. E aqui, se eu estou dizendo que é substituído, aqui já está errado, que está como isento. Então vamos trocar para substituído. O totalizador parcial, normalmente, a maioria dos SF vem como FF, que significa substituído. Então isso aí gera um pouco de confusão, porque a gente II é isento, então tem uma certa correlação. O NN é não tributado e o FF é substituído. O FF não sei por que colocar isso aí, mas padronizaram como FF. Então, substituído recebe FF. CFOP do SF 502, na verdade, no SF, gente, não existe informação do CFOP. Então, a gente informa isso aqui, existe aqui na tabela, mas numa venda feita através do SF, não existe a figura do CFOP. Existe a figura. As tributações elas são definidas por cada item por esses códigos aqui. Se é substituído, não isento, não tributado, e pela alíquota que é impressa lá no próprio cupom fiscal. Então não existe preocupação de se definir aqui qual é o SF que vai ser impresso lá no cupom. Por enquanto, a legislação brasileira não exige que a gente informe CFOP na emissão do cupom fiscal. Então não existe CFOP lá, mas para a gente manter a padronização, a gente utiliza isso aqui. Então vamos colocar como 5405 também. Para fora do estado, aí a situação realmente muda e muda bastante. Se eu estiver vendendo um produto que eu já paguei o imposto substituído anteriormente, quando eu vendo para fora do estado, se esse produto lá digamos que não seja substituído, eu estou vendendo para um estado no qual não existe substituição. Então, quando eu comprei a mercadoria, digamos que minha empresa está na Bahia, eu comprei uma mercadoria de São Paulo e essa mercadoria, meu fornecedor de São Paulo, cobrou lá a substituição porque existe um convênio entre a Bahia e São Paulo. Então, o meu fornecedor já mandou com esse imposto pago aqui para a Bahia. Ou seja, o imposto que é devido na minha operação de venda, a Bahia já recebeu por antecedência, na hora que eu comprei lá. Mas aí eu vou precisar vender essa mercadoria para outro estado e no qual não existe substituição. Então, Sergipe vai querer perder esse imposto? Eu estou dizendo que eu já paguei ele para Bahia, mas Sergipe não participou desse bolo. Então, Sergipe não quer nem saber. Então, se Sergipe não tem substituição, então eu tenho que informar a tributação normal do ICMS. Então, eu tenho que informar aqui o 602. Vou tributar normalmente a mercadoria com a alíquota interestadual de 12%, normal, e depois aquele imposto que eu calcular, que eu paguei a mais para a Bahia, já que eu paguei esse imposto substituído, entendeu? Então vou calcular a diferença, o que ficou devido, e vou pedir ressarcimento à Bahia. Então, nesse caso, é uma operação já um pouco mais complexa. Se você compra uma mercadoria na qual você já pagou a substituição e que você vai vender essa mercadoria para um estado na qual não existe substituição, você vai ter que tributar normalmente a mercadoria. E aí, você vai ter que fazer o encontro de contas com o que você já pagou, com o que você informou no destaque do ICMS. Então, porque a legislação não permite que você, por exemplo, se eu paguei o meu ICMS substituído sobre uma base
de R$150, um produto, digamos, que foi cobrado o ICMS substituído por 150, eu não posso dar um crédito sobre uma base de R$200. Então, o meu crédito máximo que eu posso permitir seria sobre R$150. Então, como o cliente lá de Sergipe que está comprando, ele quer o crédito dele integral, eu vou fazer esse ajuste aí. Se eu vender mais caro, a Bahia quer que você também pague esse imposto. Bem, o CFOP de compra na própria unidade da federação é 1.403. Então, o 1.403 você utiliza para dar entrada em mercadorias na qual o imposto já foi pago anteriormente por substituição. Seja aquele caso em que o imposto já foi pago lá em uma etapa anterior, não necessariamente essa que você está comprando. Ou seja, eu estou comprando do fornecedor A, que comprou do fornecedor B. Esse imposto foi pago pelo fornecedor B. Então, o fornecedor A, quando me vendeu, o imposto já estava pago. Então, ele não informou nenhum valor do imposto. Se eu compro essa mercadoria do fornecedor A, não veio nenhum imposto informado, mas o fornecedor A, quando me vendeu, colocou lá um CFOP. Normalmente ele vai colocar isso aqui, ó, o 5.405, informando que esse imposto foi pago anteriormente, em uma etapa anterior. Então ele não vai informar nenhum imposto, e eu também, na hora de dar entrada, tanto faz se ele foi cobrado de mim nessa nota que eu estou dando entrada, ou se foi cobrado em uma etapa anterior. O CFOP para me dar entrada é o mesmo. No caso de compra fora do estado, segue o CFOP também, a mesma regra, 2.403, você só muda o início. CST de compra, se eu estou colocando que a mercadoria substituída, vamos colocar aqui uma parametrização igual. Mas isso aqui, como eu já disse, não está sendo utilizado aí. Não existe esse CST de compra. O SF, CMS, ST é a alíquota na forma que está lá no SF. Então, normalmente vai estar o F ou FF. A maioria dos SF coloca apenas uma letra aqui para dizer que é substituído. Então, vamos deixar sempre como F aqui. Bem, com isso aqui eu coloquei a descrição. Está configurado aqui corretamente. Então, vamos lá. Salvar isso aqui. Nós temos aqui uma outra situação, que é a não tributada. Então, a não tributada, o CFOP, se é não tributada, aqui também já está equivocado. O cadastro desse banco, que é um banco de dados que eu peguei como teste, para a gente poder fazer esses vídeos aqui para vocês. Então, foi até interessante que ele tem alguns erros, e aí a gente já vai ensinando como é que você pode tratar isso aqui. Bem, eu estou dizendo que a operação é não tributada. Então, qual é o CST? 41, dentro da nossa tabela. Então, aqui vamos botar o CSTB 41, a alíquota de ICMS 0, porque não é não tributada, a redução também é 0. CST-SF já está correto, 41, essa alíquota aqui é 0, não tributado, está correto. Totalizador parcial normalmente vai estar o NN de não tributado. CFOP-SF 502, correto. CFOP de fora do estado 602 também correto. CFOP de compra o correto seria o 102, o 1102, e aqui também o 202. CST de compra, vamos manter a regra de colocar o mesmo. E SF-ST, normalmente a gente estamos colocando tudo com apenas uma letra. Se for o caso do CSF trabalhar com duas, é só você tirar a letra X lá e dar essa conferida lá. E aqui, venda de mercadorias adquiridas de terceiros. Venda de mercadorias adquirida de terceiros em operação não tributada. Bem, vamos aqui salvar. Bem, pessoal, com isso aqui a gente finaliza esse vídeo aqui sobre a configuração de CMS no cadastro do nosso GMAX. Um abraço, até o próximo.